Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de setembro de 2024, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o X voltou a funcionar hoje no Brasil, através de uma trapaça tecnológica, o uso de uma rede chamada Cloudflare, que eu vou explicar para você aqui nessa edição, conseguiu fazer com que intermitentemente a rede de Elon Musk volte a funcionar no Brasil. Isso acontece no mesmo dia em que vem a público que o Elon Musk e o Donald Trump conseguiram fazer um projeto avançar no Congresso norte-americano para proibir a entrada de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos por ele ser um censor, algo do gênero. Claro que isso não inclui a China e todos os outros ditadores com os quais o Elon Musk se relaciona e proíbem o X no país deles, não é? A começar pela China. Bom, o fato é que há uma suspeita no STF, onde inclusive a rede de Elon Musk está funcionando. A rede de Elon Musk está funcionando no STF, como você vai ver também nesta edição. Mas existe a suspeita do tribunal de que Bolsonaro estava sabendo que a rede iria voltar e ele fez um discurso, postou um discurso estranho na internet, e o Bolsonaro pode ter se metido numa bela encrenca por fazer gracinha junto com o Elon Musk no Brasil. Vamos assistir o vídeo que eu preparei para você. A rede social X de Elon Musk realizou uma atualização automática durante a noite em aplicativos de telefone que permite contornar uma proibição no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, as mudanças tornam o bloqueio do aplicativo muito mais complicado, e qualquer tentativa de fazê-lo agora pode afetar outros serviços, como bancos e grandes plataformas de internet. Desde cedo, alguns usuários conseguiram acessar a plataforma, suspensa no país por decisão do Supremo Tribunal Federal desde o final de agosto. O Brasil acordou nesta quarta-feira, dia 18, com relatos do X funcionando no país e com a ameaça do Congresso americano a Alexandre de Moraes. E o STF suspeita de quem? De Bolsonaro. Não pela volta, pelo estratagema do X, mas você já vai entender do que é que o STF suspeita. A rede de Elon Musk está funcionando até na rede de Wi-Fi do STF. Isso acontece no mesmo dia em que deputados norte-americanos de extrema-direita tentam aprovar uma lei para proibir a entrada no país de pessoas que censurem americanos. Leia-se o bilionário fanfarrão. A lei é uma loucura, pois quem censurou o X não foi Alexandre de Moraes e sim o Supremo. Todo o tribunal referendou a decisão de Moraes, de sorte que, então, os Estados Unidos teriam que proibir no mínimo a entrada de todos os ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, no mínimo, não é? Que também opinou para que a rede X fosse bloqueada no país. Uma loucura dessas desencadearia uma crise diplomática sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos. Atacando o poder judiciário brasileiro, os Estados Unidos estariam atacando o país como um todo. É óbvio que nada disso acontecerá, pois o governo Biden tem maioria no Senado e se essa lei maluca passasse na Câmara, não passaria na Casa Revisora de Leis. Mas isso dá bem uma medida do que poderia ser um novo governo de Donald Trump. E vamos em frente então, mas antes eu gostaria de pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Agora há pouco foi noticiado que o X está funcionando até na rede do prédio do STF em Brasília. Bloqueada no Brasil, a rede social X está disponível para usuários que tentam acessar a página de dentro do prédio do STF. Oficialmente, a corte ainda não se manifestou sobre o assunto. Usuários de todo o país estão relatando que o X está voltando a funcionar. Em meio a esse cenário, até mesmo utilizando a rede de Wi-Fi do Supremo, é possível acessar a rede social
que está bloqueada no país desde 30 de agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, chancelada posteriormente por 5 ministros da primeira turma, mas com uma maioria evidente de que essa medida vai ser sustentada pelo tribunal. É possível até que pelos ministros indicados pelo Bolsonaro. Bom, o fato é que o sistema está com alguma instabilidade, então o X funciona em alguns computadores e em outros não. O processo do STF que bloqueia o X no país volta a andar no mesmo dia que tudo isso aconteceu. Uma nova petição ocorre no mesmo dia em que usuários relatam ter conseguido conectar o X no Brasil, 19 dias após a decisão da suspensão. O processo que determina no Supremo o bloqueio do X em território nacional, a petição 12.404, andou na tarde desta terça-feira após a rede social voltar a funcionar de forma não autorizada no país. Porém, não é possível saber o conteúdo da nova petição, pois está sob sigilo. Bom, o fato é que o STF vai tomar medidas contra essa tentativa de violar as leis brasileiras. E, na verdade, o governo norte-americano deveria tomar alguma providência contra Elon Musk, porque ele está desafiando um país amigo, não é? Você tem um outsider norte-americano, um empresário, desacatando as leis de um país amigo, de um país com os quais os Estados Unidos têm uma boa relação. Mas essa guerra ainda tem muito que rolar. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, determinou suspensão imediata do X no Brasil em 30 de agosto e por volta das 16 horas de hoje a corte registrou acontecimentos relacionados ao processo. Após 19 dias da decisão, surgiram relatos de que a rede está ativa novamente. Procurada, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, informou em nota, contudo, que não houve mudança na decisão do Supremo. Desde a manhã desta quarta-feira, usuários do Twitter, do X Twitter, dizem que a rede voltou a funcionar no país. O Bolsonaro, e veja só, essa é a questão, o Bolsonaro, já no momento em que a rede começou a funcionar, muito cedinho, o Bolsonaro parabenizou os que fizeram pressão para o funcionamento do X. Ou seja, o Bolsonaro ele escreveu um texto dúbio, na verdade é um texto dúbio em que ele dá a impressão de que sabia já de que a rede voltaria a funcionar. E ele fala sobre atentado da liberdade de expressão, sobre uma série de coisas que, na verdade, dão a impressão de que ele também sabia disso aqui que você vai ver agora. Essa deputada ligada a Elon Musk, a Donald Trump, do Partido Republicano, uma tal de Maria Elvira Salazar, que mostrou aquela foto do Elon Musk, e esse assunto estava na primeira edição do Blog da Cidadania, hoje bem cedinho. Essa deputada dos Estados Unidos propôs barrar censuradores no país e cita Alexandre de Moraes. Muito bem, o Bolsonaro falou de uma forma e agiu de uma forma que deixou o Supremo com a pulga atrás da orelha, e na verdade o que vai acontecer é que o Supremo já determinou à Polícia Federal que investigue qual a relação de Bolsonaro com todo esse processo, como é que o texto dele foi parar no X, comemorando algo que pouca gente no país sabia quando ele postou. Então, na verdade, tem aí alguma coisa muito esquisita envolvendo Bolsonaro. Bom, o fato é a atualização no X abriu uma janela de acesso para usuários, indica a análise da Anatel. A rede social está bloqueada no Brasil após decisão do STF e Moraes determinou a suspensão total do X. Mas os usuários do X relataram que a rede voltou a funcionar e a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações,
disse que uma atualização do aplicativo abriu essa janela para que alguns usuários tivessem acesso à plataforma. Aqui tem uma explicação técnica. Está sendo usado um sistema chamado Cloudflare. Como ele funciona é o seguinte: o Twitter X-Twitter voltou a funcionar para alguns usuários, e o que acontece é o seguinte: o X voltou a funcionar na manhã desta quarta para alguns usuários, mesmo sem mudanças na suspensão da rede. O retorno deixou todo mundo querendo saber o que está acontecendo. Rumores apontam que a plataforma de Musk estaria agora hospedando os servidores do aplicativo na Cloudflare, empresa dos Estados Unidos, referência na distribuição de conteúdo e serviços de domínio localizados entre o visitante e o provedor de host. A alternativa garantiria o acesso de brasileiros ao app, já que a Cloudflare usa de proxy reverso para realizar a comunicação entre o usuário e o servidor. Até o momento, nem a empresa nem o X confirmam a informação. O fato é que essa rede dessa Cloudflare, dela depende o funcionamento de um monte de coisa no Brasil, inclusive bancos. Então, evidentemente, alguma solução tecnológica deve estar em estudo, mas, na minha opinião, minha amiga, meu amigo, isso é caso de polícia e não de tecnologia, porque o Brasil não pode ficar disputando tecnologia com os Estados Unidos, até porque não tem condição, não é, para combater um pirata, alguém que realmente ele vai agora sofrer sanções do que ele tem aqui no Brasil. Muito provavelmente o STF já de plano já vai congelar tudo que o Elon Musk tem no Brasil, inclusive a Starlink. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.